Olá, boa noite. Governo de Minas lança plano de segurança para as comunidades próximas às barragens. UFO cedia palestras sobre a mineração no país. Pesquisa revela que confiança do empresariado industrial continua baixa. E quais as consequências do agravamento do desemprego no Brasil? Esse é o tema central dessa edição. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Nesta segunda-feira, o governador Romeu Zema participou de uma abertura do workshop em Barragem, Minas Gerais. Durante o evento realizado na capital, foi lançado o plano de segurança para as comunidades próximas às barragens de mineração. O documento pretende reduzir riscos, amenizar os efeitos da mineração e promover segurança das comunidades próximas às barragens. Em discurso, Zema ressaltou que Minas Gerais precisa caminhar no sentido de tornar segura a atividade de mineração e destacou ainda que o momento atual é de angústia devido à movimentação do talude próximo à mina Congo Seco, em Barão de Cocais, na região central do estado. E hoje, no campus Santa Mônica, no Bloco 5S, alunos e professores estiveram reunidos em uma palestra sobre mineração no país e também do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Veja. Um painel na UFO de debate sobre o cenário e os desafios da mineração no quadrilátero ferrífero. Atualmente, no país, a indústria extrativa mineral representa 28% do produto interno bruto de Minas Gerais. Na média nacional, esta contribuição é de 22,5%. O evento aconteceu hoje à tarde no campus Santa Mônica e teve a participação de 4 palestrantes especialistas no setor. Além disso, alunos, professores e comunidade em geral puderam assistir à palestra, que levantou questões econômicas, ambientais e sociais que se apresentaram após os desastres nas barragens de Mariana e Brumadinho. Bom, a pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que o índice de confiança do empresário industrial caiu pelo 4º mês consecutivo. Segundo a CNI, a retração do índice foi causada principalmente pela piora das condições atuais da economia e das empresas, que recuaram 2 pontos em maio. Segundo o documento, o índice mostra que o empresário percebe piora das condições de negócio. E a taxa de desemprego cresceu em 14 dos 27 estados brasileiros no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada na última quinta-feira pelo IBGE. O desemprego, a falta de crescimento econômico e de investimentos provocam um aumento de uma categoria de cidadãos, os sem renda. Veja na reportagem. O desemprego é uma realidade na vida de Bruna e do marido há anos. Nós temos 2 crianças, né? Então, é difícil. Eu tenho conseguido uns bicos, né? Mas já para o meu esposo é mais difícil. Então, aí a gente mora um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e assim a gente vai se virando. Hoje, a família alterna a estadia entre a casa da sogra e da mãe dela, porque sem renda de trabalho, eles só conseguiram sustentar a casa onde moravam por 2 meses. Em pelo menos 1 de cada 5 lares brasileiros, nenhum dos moradores está trabalhando, o pior índice registrado nos últimos 5 anos. Alguns deles contam com outras fontes de renda, como aposentadoria e auxílio-doença. Mas a piora nesse cenário, que alcança as camadas menos favorecidas da população, deve-se principalmente à recessão do emprego. Dados do IPEA mostram que são 16 milhões de lares sem renda de trabalho, um aumento de mais de 30% na comparação entre os últimos trimestres de 2013 e 2018. Somados aos domicílios que têm renda de até R$ 1.600, considerada muito baixa, o resultado é de mais da metade das residências do país nessas difíceis situações. As necessidades sociais vão voltar a pressionar mais fortemente as contas fiscais, porque nós seremos obrigados, de alguma forma, a socorrer, pelo menos nos períodos mais agudos, estas pessoas.
Para este economista da USP, é preciso direcionar investimentos para a criação de vagas que diminuam a taxa de desemprego, que hoje atinge 12,7 milhões de pessoas. Nós temos que voltar a pensar em políticas distributivistas. Para isso, são muito eficientes os impostos, para isso é muito eficiente a educação, para isso será muito eficiente um pensamento de organizar a vida fiscal do país para que a gente tenha recursos para investir nesses elementos que apoiam as camadas mais pobres, como a infraestrutura, saneamento, etc. E para discutir essa atual crise de emprego no país, hoje comigo no estúdio recebemos a Cristiane Rocha, que é consultora de recursos humanos e psicóloga. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada. E também o Rick Naves, que é economista e pesquisador do CEPS, aqui da UFO. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cristiane, também. Boa noite. Bom, Rick, gostaria que você começasse falando para a gente desse contexto do desemprego no país. Ele não é de agora. Desde quando a gente pode dizer que já começou a estabelecer uma crise de emprego no país? Cristiane, é importante recapitular, né? A gente já está num quadro aí persistente, já estamos no 5º ano que a economia brasileira vem sofrendo, né? Quando o desemprego não era um problema, lá em 2014. Em 2014 o desemprego ele não era apontado como um problema, a economia vinha girando num ritmo alto, né? A gente tinha uma inflação persistente ali, que era a inflação principalmente de serviços, que mostrava o giro da economia e a intensidade. Então, até os salários tinha um comportamento de elevação acima da média de inflação dos outros produtos, porque mostrava esse aquecimento mesmo. As pessoas, elas tinham várias opções de emprego, então ela costumava ir para onde estava pagando mais, mostrava uma realidade boa para aquele momento. Então, é uma inflação, sim, inflação geralmente ela é sempre vista com maus olhos, mas esse é um tipo de inflação benéfica. Uhum. Mas em algum momento identificaram que precisava frear a economia, que a inflação estava alta. E quando decidiu aumentar a taxa de juros, foi uma decisão orquestrada mesmo, arbitrada na época, de aumentar a taxa de juros para frear a economia. E como que se freia a economia? Gerando desemprego, negócios são quebrados. Então, alguém que estava tentando fazer um investimento, quando vai captar dinheiro, dá uma taxa mais alta, ele não capta, ele frustra o investimento e isso dá o start a uma cadeia de desemprego. Uhum. Em janeiro de 2015, já com a inflação ali identificada como alta, que era essa inflação de serviços, em janeiro de 2015 teve o desrepresamento de preços de energia elétrica, de combustíveis, e isso jogou o índice de inflação às alturas. Esse disparo da inflação foi combatido novamente com uma nova carga de juros, que matou ainda mais a economia que já vinha sofrendo. Uhum. Então, dá para marcar esse período de aumento da recessão ali no final de 2014, que ela se instala no segundo trimestre de 2014, e o remédio em alta dose ali em janeiro de 2015, aumentando excessivamente a taxa de juros e matando ali a economia. E é interessante que em 2016... Em 2015, a inflação ela é apontada como um problema, inclusive percebido pela população, né? Em 2016, uma pesquisa da CNI mostra que a percepção da população como principal problema em 2016 era a corrupção, mas acho que muito por causa do momento, da divulgação, da propagação dessa dimensão, né, na esfera pública. Mas em 2017, 2018 e 2019, o desemprego é o principal problema do país. Perfeito. Cristiane, você como consultora de recursos humanos, você avalia que houve uma queda também na qualidade desses postos de trabalho? Sim. Hoje o profissional ele precisa se preparar mais, né, Patrícia, diante de toda essa situação, esse momento político, né, esse momento econômico, né, o profissional ele precisa se qualificar, ele precisa mudar a postura ativa, da postura passiva para a postura ativa, passar a buscar outras formas, ir atrás do trabalho. E a qualificação nessa hora vai ser essencial, uma vez que há uma redução dos postos. A gente percebe crescimento em alguns segmentos, como o segmento de tecnologia, por exemplo, né? E o que nós orientamos hoje é que os profissionais precisam se perguntar como enquadrar a tecnologia naquele trabalho que eles já exercitam, né? Porque o mercado está caminhando para isso
E esse segmento é um segmento que, mesmo diante da economia, é um segmento que ainda tem um volume de oportunidades muito alto. Então, diante dessa baixa de oferta, a qualificação e a busca, né, pela profissionalização ligada à tecnologia vai fazer diferença. Bom, olha só, Minas Gerais está entre os estados que registram alta na taxa de desemprego entre janeiro e março deste ano. Então saiba como esse cenário afeta os trabalhadores aqui em Uberlândia. Veja na reportagem de Ana Luísa Costa e imagens de Lucas Guerreiro. O Cine Uberlândia recebe todos os dias centenas de pessoas à procura de emprego. Aqui, os candidatos fazem um cadastro e, em seguida, são encaminhados para as empresas com vagas disponíveis. Michael é representante de vendas, veio de outra cidade e está em busca de uma oportunidade de emprego em Uberlândia. Na verdade, está sendo bem desafiador, né? É algo que eu me identifico, mas também não é tão fácil. Mas a expectativa sempre é boa, né? Amélia, que é assistente administrativa do Cine, conta que a procura por vagas de emprego sempre foi alta. No entanto, se comparado a anos anteriores, o Cine de Uberlândia tem ofertado menos vagas. A gente teve até assim uma grande oferta de vagas, né? De 200 vagas para a área de supermercado, que foram 2 empresas que nos procurou, que abriu agora em Uberlândia e está até terminando o processo. Então, a gente teve essa oferta. Mas, hoje, atualmente, as vagas maiores são no setor de serviços, que é a área de telemarketing, que a gente tem uma oferta de umas 150 vagas no sistema. Existe, assim, diversos cargos ofertados. Mas, por exemplo, se a pessoa está buscando para a área de construção civil, essa área está bem defasada, a gente não está tendo vaga para ofertar. Se a pessoa também está procurando para uma área de linha de produção, que é na fábrica, também está um pouco defasada, a gente não está tendo essas ofertas. A taxa de desemprego atual é maior desde o trimestre terminado em maio de 2018. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, Minas Gerais está entre os estados que registrou essa alta. No último trimestre de 2018, a taxa de desemprego no estado era de 9,7%. Já no primeiro trimestre deste ano, o número subiu para 11,2%. Alguns anos atrás, até 2014, ela se situava em torno de 5%, 6%, então é um aumento significativo em 5 anos, né? E o que é importante a gente pensar do desemprego não é simplesmente o número, né? Uma taxa, são pessoas que estão desempregadas e com isso não têm acesso a uma renda mínima para se manter o seu sustento. Uberlândia tem uma característica de ter algumas empresas grandes, importantes, tá? E o fato da existência dessas empresas é um potencial de geração de empregos. Tá? Mas para que, inclusive, as empresas grandes gerem empregos, é preciso ter atividade econômica, é preciso haver demanda para que elas decidam produzir ou prestar mais serviços e, com isso, fornecerem, né, mais postos de trabalho. Dá para perceber em Uberlândia muitas lojas, estabelecimentos fechados com placa de aluga-se. Tá? Isso é um reflexo da atividade econômica e que se aparece, né, evidente na questão do emprego. Para conseguirem uma renda e driblar o desemprego, os trabalhadores vão em busca de empregos informais. Eu já trabalhei com acabamentos de casa, pintura, ajudante de pedreiro, essas coisas. Como meu tio trabalha nessa área assim, eu geralmente faço uns bicos com ele, outra aqui, outra ali, então dá para manter um pouquinho. Bom, falando de um cenário agora local, Cristiane, na sua opinião, qual o papel do setor empresarial para tentar também ajudar a melhorar esse índice nessa crise de desemprego aqui em Minas Gerais? Bom, o papel de cada empresário, hoje a gente vê muitas empresas dando oportunidade para o primeiro emprego. Então, eu acho que quando a empresa se comporta nesse formato, ela acaba abrindo vagas para, às vezes, pessoas que estão começando a carreira agora, que ainda não têm tanta qualificação. Com salários mais baixos. Com salários mais baixos, muitas ofertas de estágio. Então, para quem está começando a carreira, né, as empresas hoje têm dado, né, até pelo receio em investir tanto, as empresas têm aberto algumas oportunidades de preparação, oportunidades de estágio, menor aprendiz, primeiro emprego, para que a empresa possa investir e aquele profissional
siga uma carreira dentro da própria empresa. Então, eu acho que nesse formato de capacitação, de certificação, de treinamento, as empresas acabam dando oportunidades, né, para profissionais que estão em busca, né, desse trabalho. Perfeito. Rick, na sua avaliação, Uberlândia como uma cidade polo no Triângulo Mineiro, ela se diferencia nessa questão desses números do desemprego? Você acha que tem mais oportunidades aqui? Sim, aqui concentra várias opções aí, principalmente na área de serviço, né? Serviço para cidades médias, grandes, geralmente o maior empregador mesmo. Uberlândia não é diferente, mas Uberlândia, assim como o Brasil e Minas, tiveram ali desempenho um pouco otimistas, né? Principalmente em 2018. Uberlândia não foi diferente. Convidar os colegas aí, o telespectador, a consultar, acompanhar o boletim do emprego formal de Uberlândia, que o CEPS divulga trimestralmente. A gente está lá, a Alana, que é pesquisadora encarregada dessa publicação importante aqui, finalizando, né, tá esperando acabar de consolidar os dados para publicar, mas Uberlândia, comparando com Minas e com o Brasil, não tem muita diferença sazonal, assim, tem algumas especificidades. Por exemplo, período do ano passado, o mês que a gente mais empregou foi em outubro. Em dezembro, porém, a gente teve a maior perda. Enquanto em outubro a gente empregou 1.118 trabalhadores, em dezembro a gente perdeu 1.826. Então, assim, está muito atribuído à flutuação cíclica também, né? Mas no saldo do ano a gente teve um saldo positivo de 549 empregos em 2018. Em 2017, um saldo positivo de 2.189. Nesse apanhado aí, tanto Minas, o ano passado, teve um fechamento positivo, e o Brasil também. Muito bom. Então veja agora como fica o tempo em Uberlândia nesta terça-feira. Céu parcialmente nublado nesta terça-feira em Uberlândia. Não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Dia nublado também em Patos de Minas. A temperatura mínima vai ser de 18 graus e a máxima pode chegar a 27. O dia vai ser quente em Ituiutaba. A temperatura mínima vai ser de 17 graus e a máxima de 31. Dia parcialmente nublado em Monte Carmelo nesta terça-feira. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28. O tempo também fica mais frio em Araguari. Os termômetros podem indicar temperatura mínima de 17 e máxima de 26 graus. E no próximo bloco tem eventos UFO. Nós voltamos já. Estamos de volta. Os números do desemprego divulgados na última semana pelo IBGE são preocupantes. Os empresários estão em compasso pela espera da reforma da Previdência, antes de planejar novos investimentos que abram vagas. Veja na reportagem. O Wilson não sabe o que é ter carteira assinada há 3 anos. Fez cursos de vigilância, é técnico em informática e tem experiência, mas ainda sente dificuldade para se recolocar. A gente vai vivendo de bico, né? Faz um bico ali, faz em casa, né? Aí a gente bota em prática o que a gente já aperfeiçoou, né? Mais de 13 milhões de brasileiros estão na mesma situação. Nenhum setor da economia contratou nos 3 primeiros meses do ano. Geralmente, o primeiro trimestre do ano tem taxas de desemprego maiores, pela dispensa dos trabalhadores temporários contratados para o Natal. Mas no começo de 2019 havia uma expectativa de melhora econômica e de geração de vagas, em razão da tão aguardada reforma da Previdência. Para este economista, enquanto o projeto não passar pelo Congresso, os empresários não vão sentir segurança em investir. Existe uma relação de causalidade entre a crise econômica e a crise fiscal, ou seja, o problema fiscal gerando um problema de endividamento e de crise econômica. E aí, quando você olha o problema fiscal brasileiro e tenta entender as causas desse problema fiscal, a grande causa, a número 1, é a questão do déficit da Previdência. Hoje, qualquer decisão de investimento, de abrir uma nova unidade, expandir uma fábrica, expandir um negócio, essa decisão, o custo e o benefício tem que ser muito bem pensado.
É o que o Fábio está fazendo. A agência dele de realidade virtual precisa de pelo menos mais 2 funcionários. A demanda até que está alta, só que por conta da reforma da Previdência que não está aprovando ainda, estamos segurando um pouco as contratações e estamos em contrapartida terceirizando esses serviços. Falando agora sobre os efeitos psicológicos também desse desemprego na sociedade, Cristiane, aproveitando que você é consultora de RH e psicóloga, conta pra gente quais são os impactos que isso gera na estrutura das famílias? As famílias são bastante afetadas, porque os recursos, né, os boletos não deixam de chegar, né? Eles não param de chegar. E muitos profissionais acabam entrando, inclusive, em algumas crises, em depressão, e a família acaba sendo afetada nesse momento, né? Então, esse é um momento de lidar com tudo isso, né? O que então cada profissional pode fazer para que essa situação mude, né? O apoio da família é essencial, então as cobranças incessantes do cônjuge, mas até hoje você não conseguiu, elas têm que ser alteradas para o que você pode fazer para conseguir. Então, precisa ser uma nova percepção a respeito dessa situação para que a família consiga passar por isso junto. E nesse momento, a pessoa precisa estar aberta a outras formas de trabalho, não somente o regime seletista, mas por que não uma prestação de serviços? As empresas têm mudado tanto e com a reforma há hoje outras opções de contratação. Então, como pessoa jurídica. Então, esse profissional ele tem que se abrir, porque por que não empreender? Então, algumas crenças, elas precisam ser quebradas, crenças limitantes. Eu não consigo abrir um negócio, não sei por onde começar. E aí o autoconhecimento é essencial. Vai ajudar com que a pessoa dê os primeiros passos, né, rumo a sair desse quadro. Né? Perfeito. Exatamente isso. O Rick trouxe para a gente números de pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos. A pesquisa do IBGE mostra também que 3,3 milhões de pessoas estão desempregadas há mais de 2 anos. E como que a gente pode entender esse ciclo vicioso? Estamos vendo uma recessão na economia, então não há movimentação, né, também de salários ativos de desempregados para injetar dinheiro na economia. Como é que a gente sai desse ciclo vicioso? É uma equação difícil, né? O pessoal aí citou no VT aí a questão da reforma da Previdência, né? Tão aguardada aí, mas é importante ressaltar que esse potencial, mesmo essa interpretação como o principal problema do país, o déficit público ou a necessidade de reforma da Previdência, isso não é unânime. Né? O principal problema do país hoje é o desemprego, né? Então precisa ter políticas para combater esse problema. E como se combate isso? Com promoção de políticas que levem ao crescimento, ao desenvolvimento, distribuição de renda. Aí assim a gente vai voltar a arrecadar mais, parte do déficit público vai ser solucionado aí com a criação de oportunidades. Fiz uma conta rápida aqui. Se a gente considerar a renda média do brasileiro em 2018 e colocar ela anualizada, dá R$ 27.048. Se a gente pegar isso e multiplicar pelo estoque de desempregados, pelos 13,4 milhões de desempregados, a gente chega a 363 bilhões de reais. Que deixaram de entrar, né, de girar. 362 bilhões de reais. Se eles fossem taxados com a carga tributária média, só para os cofres do governo diretamente, iria 117,5 bilhões. Assim, parte da solução a gente tem aí um estoque de pessoal, eu acho que pessoas nunca pode ser encarado como problema, eu acho que é parte da solução. Com parte certeza. Da solução para a gente sair dessa crise é voltar a gerar crescimento, emprego. Mas primeiro é importante o pessoal saber, muita expectativa em cima do governo e tudo mais. Esse pessoal não vai ser empregado no governo. Mas o governo é importante para sinalizar as prioridades para os empresários investirem. E hoje, qual é a pergunta, assim, para quem um empresário que está pensando em montar um negócio, o que é viável montar hoje? Né? Onde eu vou empregar e vou ter um retorno maior? Uma pesquisa aqui de abril, por exemplo, mostra que na indústria de transformação, que é uma grande empregadora, de 15 setores, 12 estavam operando com capacidade ociosa. E capacidade ociosa é um indicador que ele precede o investimento. Então,
mesmo se a economia melhorar, o investimento ele não está dado pelo setor privado, porque eles vão utilizar essa capacidade ociosa para depois ter um novo start, um novo ciclo de crescimento também. Pegando o gancho sobre o que você disse sobre políticas, né, governamentais, recentemente Bolsonaro disse, quando estava em Dallas, que há mais desempregados do que os 13 milhões citados no IBGE e que não pode, abre aspas, não pode fazer milagre, fecha aspas. Bom, mas agora é hora de você ficar por dentro dos eventos que acontecem na UFO. Tem jornada científica, clube de leitura, então aproveite as dicas. Olá pessoal, agora vocês conferem os eventos que acontecem na universidade. A segunda jornada científica do Pontal começou hoje e vai até quarta-feira, dia 22. Esse ano a temática vai ser sobre meio ambiente e cultura. Quem marcar presença vai conhecer mais sobre as estratégias para a conservação ambiental na sociedade contemporânea. Além dos alunos do campus Pontal, o evento tem a participação de estudantes do IFTM, campus de Ituiutaba, e da Universidade Estadual de Minas Gerais. Esta semana tem o terceiro encontro do Clube de Leitura do curso de Relações Internacionais. Nesse semestre, o grupo estuda o poder global dos Estados Unidos. O encontro vai ser realizado na terça-feira, às 6h30 da noite, na sala 1J238. Você encontra os livros que vão ser debatidos no site Eventos UFO. No próximo sábado, o projeto Dia do Orgulho Nerd promove diversas atividades relacionadas à cultura geek em Patos de Minas. O evento vai contar com espaços destinados a videogames, jogos de tabuleiro, roda de conversas sobre o que é ser nerd, concurso de cosplay e uma exposição de robótica desenvolvida por alunos da UFO e do IFTM. Todas as atividades acontecem a partir do meio-dia no shopping da cidade. O Eventos UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até lá! Falamos hoje no Jornal da UFO sobre a crise do emprego no Brasil. E eu quero agradecer muito a participação da Cristiane Rocha, consultora de RH e psicóloga. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. E fica aí a dica, né? Sejam proativos, né? E usem a tecnologia a seu favor. Perfeito. E também do Rick Naves, que é economista aqui, pesquisador do CEPS UFO. Obrigada, viu, Rick? Obrigado, Patrícia. Convidar ao ouvinte, o telespectador, a conhecer o CEPS, entrar lá no www.ie.ufo.br/CEPS. A gente tem publicações lá bastante interessantes, inclusive acerca do mercado de trabalho. Então, deixar o convite a todos a conhecerem um pouquinho mais, que é parte da universidade. Aqui está disponível para toda a população, as publicações. Excelente, obrigada pela dica. O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Tchau e até amanhã.